meu nome é Violim e seja muito bem-vindo ao nosso canal de pintura. Sim, é possível pintar sem saber desenhar, principalmente se for pintura de paisagem. E por quê? Bom, é porque na pintura de paisagem, normalmente os elementos que nós pintamos não têm formas simétricas, as formas são mais orgânicas. Formas simétricas são formas como uma garrafa, por exemplo, que tem dois lados iguais, como se fosse espelhada. E na natureza, normalmente não tem formas simétricas, as formas são orgânicas. Então, se você desenha uma paisagem com uma árvore, por exemplo, com formas um pouco distorcidas, que não estão exatamente de acordo com a referência, não vai fazer muita diferença, não vai parecer que a árvore está mal desenhada ou mal pintada, mesmo que a árvore fique torta, porque são formas orgânicas. Agora, se você for pintar um objeto como uma garrafa ou um vaso que é simétrico, e um objeto simétrico exige um desenho de acordo com a referência, porque senão vai ficar muito claro e evidente que a garrafa está torta ou assimétrica, mal desenhada. E dentro do desenho também tem a questão da proporcionalidade dos elementos dentro da composição. Quando você faz um desenho à mão livre, este é um dos pontos mais importantes dentro do desenho. Distribuir os elementos maiores e menores nas proporções corretas, esse é um tema que deve ser bem estudado. Porém, se você está começando a pintar agora, ou pretende começar a pintar e não sabe desenhar, não se prenda a querer aprender a desenhar primeiro e deixar a pintura para depois. Eu sei que muitos pintores vão dizer que se você não sabe desenhar, provavelmente você não vai conseguir pintar. Pois eu digo que você pode pintar mesmo sem saber desenhar. E digo também que com a prática da pintura, você vai entender e praticar também o desenho. E eu já vou explicar essa questão daqui a pouco. Então, como você pode fazer para desenhar na tela mesmo sem saber desenhar? Bom, você pode fazer uma ampliação do desenho usando grades. Você faz uma grade com várias linhas horizontais e verticais na sua tela e também na referência que você vai reproduzir. E aí é só você transferir a forma externa dos elementos, né, a silhueta. É muito fácil e rápido. Foi o que eu fiz aqui neste desenho. E fazendo a transferência do desenho desta maneira, você também não precisa se preocupar com a proporcionalidade dos elementos dentro da composição, porque a grade vai te guiar para fazer os elementos de acordo com o seu tamanho. E depois que você fazer a transferência do desenho, é só começar a pintar. Este desenho foi feito desta maneira, porque é assim que vamos ensinar a transferir ou a reproduzir a imagem que o aluno vai pintar dentro do nosso curso de pintura de paisagem online. Essa é uma das imagens que o aluno aprenderá a pintar. Bom, voltando para o desenho. O desenho pode ser apresentado de três maneiras. Você pode fazer só linhas de contorno, as linhas externas, a silhueta dos elementos. Ou você pode fazer também a marcação da sombra e da luz, como eu fiz aqui neste desenho. E você pode fazer também o desenho mais elaborado, usando sombra, luz e também o meio tom. Quando você faz isso, consegue uma ilusão de tridimensionalidade através do volume. Mas para você fazer a ampliação do desenho, eu sugiro que você faça desta maneira que eu fiz, só marcando onde estão as luzes e as partes sombreadas. Agora eu vou voltar no ponto que eu disse sobre aprender a desenhar pintando. Quando estamos pintando, estamos praticando os três pontos, os três conceitos que eu comentei acima, que é sombra, luz e meio tom. É isso que vai dar volume e fazendo isso, você estará praticando o desenho. É como se você estivesse modelando a forma através da tinta. Você pode modelar a forma com lápis ou carvão e também com tinta. Então, quando você modela a forma, você está desenhando. A diferença é que você está desenhando com tinta e pincel. Então, esse entendimento da forma do elemento é a virada de chave para você crescer dentro do desenho e da pintura. Quando você entende a forma,
é fácil construir os elementos através das pinceladas ou riscos de lápis, tanto faz. Então, dentro da pintura, quando você segue as formas dos elementos, aplicando a sombra, a luz e também o meio tom, você consegue volume. E volume é o ponto principal para dar a ilusão de tridimensionalidade dentro do desenho ou da pintura. As linhas é que vão determinar a forma do objeto. Se você for desenhar uma esfera, as linhas vão ter que acompanhar o sentido da forma da esfera. Se for um elemento como um cubo, você vai fazer as faces daquele cubo com linhas retas. Quando eu comecei a desenhar, eu também não conseguia entender essa questão de seguir as formas dos elementos. Só depois de um bom tempo é que eu entendi esse ponto. Foi a virada de chave que me fez melhorar muito rapidamente no desenho. Então, pensando nesse ponto que ajudou a melhorar no meu desenho, compartilho essa dica preciosa com você hoje, que é: siga a forma dos elementos através das linhas. Preste atenção nos movimentos das linhas que formam o objeto, elementos ou até áreas dentro da sua composição. E você já tinha prestado atenção nas formas dos elementos? Deixa aqui embaixo o seu comentário. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido essa aula e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!